Olá, você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando Economês, um projeto do Movimento Economia pra Gente. Quem disse que economia tem que ser um assunto só para especialistas? As decisões econômicas afetam o nosso dia a dia e é importante saber o que está em jogo. Aqui nós conversamos sobre assuntos atuais e apresentamos conceitos de forma simples e didática. Este podcast é construído pelo Movimento Economia pra Gente, em parceria com o jornal Sul 21 e o estúdio de vídeo Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento da URGS, o CISAD. Acreditamos que a economia deve estar a serviço das pessoas, e não o contrário. E você? Nos outros episódios dessa temporada, nós falamos sobre a tributação. No episódio de hoje, a gente quer inverter o nosso olhar. Então, ao invés de tratar da arrecadação do governo, a gente vai falar dos gastos do governo, dos gastos públicos, que vem sendo um dos assuntos mais debatidos pelos economistas brasileiros. Eu sou a Mariana Garcia e hoje nós temos como convidado para participar do programa o economista Pedro Rossi, professor da Unicamp. Bom, primeiro a gente queria te agradecer, nós do Movimento Economia pra Gente, agradecer a tua participação, muito obrigada pela tua disponibilidade para dar essa entrevista pra gente. Obrigado, Mariana, é um prazer enorme, esse tipo de iniciativa é muito importante. A tradução de conceitos econômicos para uma discussão maior, mais ampla é fundamental, porque economia e política são duas coisas que andam juntas, né? As políticas econômicas são políticas que mexem com relações de poder e com interesses. Então, a população tem que saber do que se trata. Ela não tem que ficar alienada, nem acreditar nos economistas, tá? Não confie nos economistas. Essa política de cortes e ajuste que está em vigor desde o fim do governo Dilma não vem conseguindo fazer o Brasil voltar a crescer na economia, Então, eu queria que você comentasse algo que você e outros economistas têm apontado, que é o ciclo vicioso da austeridade, que tem a ver com as consequências desse corte de gastos públicos, justamente nos momentos de crise. Então, eu queria que você, por favor, comentasse como ele funciona e como que é possível a gente sair desse círculo. Tá. Primeiro, o que é austeridade, na verdade? Porque austeridade é uma palavra que não é uma palavra que vem da economia, ela vem já da filosofia moral, a ideia de quase que religiosa, de alguém austero, alguém responsável, que é diferente da pessoa que é dispendiosa, que é irresponsável. Então, se eu faço austeridade do ponto de vista pessoal, pode até ser uma virtude. Do ponto de vista religioso, uma pessoa austera, uma pessoa séria, uma pessoa responsável. E essa palavra ela foi contrabandeada para a economia. E os economistas passam a usar essa palavra para tentar implementar na política do Estado uma certa virtude em ser austero, e uma virtude em cortar gastos. Ou seja, o Estado que corta gasto, o Estado que não gasta mais do que arrecada é o Estado virtuoso. O que é uma mentira, porque quando você transpõe esse conceito do plano micro para o plano macro, você tem uma distorção do conceito, uma falsificação do conceito, porque o Estado não funciona como uma família. O Estado é muito diferente da chamada economia doméstica, ou como alguns falam, a economia da dona de casa, que é até uma metáfora machista que nós não deveríamos usar, mas eles usam, a economia da dona de casa. Por quê? Porque numa família, eu não consigo, a minha renda, primeiro, eu não defino a minha renda, esse é o primeiro ponto, eu não defino o meu salário, quanto eu ganho, um Estado define quanto que ele arrecada, ele define porque isso passa por um processo democrático, vocês discutem muito a tributação é um meio de arrecadação, e a tributação é pautada pelas necessidades da sociedade. Se o Estado quer gastar mais, ele pode arrecadar mais, tributar mais. Isso passa pelo Congresso Nacional, uma discussão política, mas o Estado, no momento de crise, por exemplo, ele pode arrecadar mais aqui dos ricos e transferir isso para deixar os hospitais funcionando, por exemplo. Diferente de uma família, que não tem essa capacidade de dizer, no momento da crise, eu quero um aumento de salário. Isso não funciona para uma família. A outra diferença é que quando o Estado gasta, uma parte desse dinheiro volta para ele. Por quê? Porque o Estado gasta, esse dinheiro circula e uma parte disso volta como impostos. Se o Estado gastou, investiu, e aí esse investimento numa estrada, numa escola, gerou construção civil, gerou materiais, tudo isso está gerando atividade econômica que é taxada e que volta para o Estado sob a forma de arrecadação. Uma família, quando gasta, isso não acontece. Na verdade, qualquer gasto, ele é a renda de alguém. Se eu gasto aqui,
alguém vai receber essa renda. Se eu deixo de gastar, essa pessoa para de receber. Se eu deixo de ir no restaurante, essa pessoa para de vender um prato. Se várias pessoas deixam de ir no restaurante, esse restaurante pode quebrar, fechar e ter desemprego. Então isso é uma crise. E o Estado, que é um grande gastador do sistema, se ele para de gastar no momento da crise, ele aprofunda a crise. Então a gente argumenta que no momento da crise não é o momento do Estado puxar o freio, é o momento justamente do Estado gastar para que o setor privado tenha renda e isso gere atividade econômica que depois volta para o Estado sob a forma de impostos. Então isso tem que ficar claro. O gasto do Estado é a renda do setor privado. O déficit do Estado é o superávit do setor privado. A dívida do Estado é um ativo do setor privado. Não dá para separar essas coisas. E tem uma outra diferença entre a economia doméstica e o Estado, que é que uma família não tem em casa uma máquina de fazer dinheiro. Uma família não emite um papel chamado dívida pública que todo mundo aceita e que tem os juros mais baixos do sistema. Já o Estado tem tudo isso. E mais do que isso, ele define a taxa de juros pela qual ele se endivida. Uma família não vai ao banco e fala, eu quero pagar tanto esses juros. Isso não existe. Então é falsa essa comparação. Não só é falsa, como nos momentos de crise, o Estado não tem que fazer igual à família, ele tem que fazer o contrário da família. Ou seja, ele não tem que praticar a chamada austeridade. Ele tem que ter uma atitude que a gente chama de contracíclica, para ajudar o setor privado, a ter renda e fazer a economia circular. Então, quando você pergunta do ciclo vicioso da austeridade, é porque eles argumentam que a austeridade vai gerar crescimento, só que a austeridade não gera crescimento. O que eles argumentam, na verdade? Eles dizem que a austeridade vai recuperar a confiança dos agentes e com mais confiança, esses agentes vão gastar mais. E aí vai crescer, vai gerar emprego. É a chamada fada da confiança, que tem um prêmio Nobel de Economia que usa esse adjetivo, a fada da confiança, esse conceito. A fada da confiança é uma coisa mágica. Porque por que o empresário vai investir? Porque o governo cortou gasto. Qual é o sentido que isso faz? O empresário vai investir porque tem lucro ou porque tem demanda pelo produto dele. Se o Estado tirou o dinheiro da pessoa que consome o produto dele, ele vai investir menos, não vai investir mais. Então é uma coisa que não faz sentido. E o que é observável, os economistas estudam isso pelas experiências históricas, inclusive no Brasil. O que a gente está observando é, desde 2015, um esforço para reduzir o gasto público. E desde 2015 a gente está vivendo uma das maiores crises da história. E está preso ao chamado ciclo vicioso da austeridade, que é, eu corto o gasto público. E isso reduz o crescimento econômico, que por sua vez reduz a arrecadação do Estado. Reduzindo a arrecadação do Estado, aumenta o déficit do Estado. E aí vem um economista desses, que está aí sempre nos jornais, na Globo News, né? Eu já estive na Globo News e depois nunca mais me chamaram. Sinal de que eu falei coisas que tem que ser faladas. Mas aí o economista vai e fala, bom, aumentou o déficit, o que a gente faz? A gente corta mais gasto. E aí corta mais gasto, cai mais o crescimento. E aí cai mais a arrecadação, aumenta o déficit, aí corta mais gasto. Esse é o que é o chamado ciclo vicioso da austeridade, que, ao meu ver, o Brasil está, infelizmente, preso. E outra pergunta, como que as políticas de austeridade elas impactam nas várias formas de desigualdade, né, presentes no Brasil? Como as desigualdades de gênero, raciais, regionais? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu imagino que essa discussão ela surge muito na questão tributária, vocês já discutiram isso no programa, mas também no lado do gasto, né? Porque tributo e gasto são dois lados da política fiscal. Tem o lado da arrecadação, que é o lado do tributo, e o lado do gasto, que são as políticas que o governo implementa, que ele escolhe implementar. Política fiscal, por natureza, é redistributiva, porque de um lado é escolher de quem que eu vou taxar, de quem que eu vou tirar dinheiro, e do outro lado é para quem que eu vou transferir dinheiro, e que tipo de serviço público eu vou oferecer e a quem que isso vai beneficiar. Se eu construo uma estrada, não é todo mundo que vai usar a estrada. Se eu faço um hospital público, não é todo mundo que vai usar o hospital público. Se eu faço uma transferência de Bolsa Família, não é todo mundo que vai receber essa transferência de Bolsa Família. E por aí vai.
Ou seja, o lado do gasto público é um lado que tem um potencial distributivo enorme. E não é só distributivo em termos de renda, é distributivo também em termos de acesso a serviços sociais e garantia de direitos humanos também. Então, qualquer mexida no gasto público, de aumento ou de redução, ela vai mexer nesses grupos todos, nesses grupos sensíveis, e algumas categorias, algumas classes e alguns recortes regionais, de gênero, de raça, são mais ou menos prejudicados. Qual é a nossa visão? E nós fizemos um estudo sobre isso, com um grupo muito grande que contribuiu para o entendimento melhor dessa questão. A nossa visão é que o Brasil ele tem uma política fiscal que concentra de um lado, que é o lado tributário, mas do lado do gasto é uma política que distribui. E o que está posto no Brasil nos últimos anos? O que está posto é uma redução do gasto social, uma redução desse tipo de gasto, em particular, que ocupa basicamente todo o gasto do governo federal. O gasto primário do governo federal é basicamente previdência, saúde e educação, e tem mais lá uns 7, 8% de outras coisas, 7, 8% do PIB. Se a gente pegar que o governo federal gasta em torno de 20% do PIB, tem lá 9, 10% de previdência, mais uns 4, 5% de educação e saúde, e o resto é judiciário, investimento, etc. Mas o gasto social ele é uma parte muito importante do gasto federal. E o que se propõe no Brasil é uma redução do tamanho do gasto federal. E isso tem consequências distributivas, consequências muito ruins e consequências diferentes de acordo com o grupo que você está olhando. Então, nós fizemos esse estudo e fizemos vários recortes. Primeiro, quem se prejudica com o fim do SUS, ou com uma redução, ou com o sucateamento do SUS? Principalmente quem faz uso mais sistemático do SUS, é a população mais pobre. Quem se prejudica com o sucateamento da educação básica é a população mais pobre. Ou seja, quando o Estado oferece educação, é como se ele tivesse transferido uma renda, se a gente atribuir um valor monetário àquilo, é como se tivesse uma distribuição de renda no Brasil. Não é renda, mas é um serviço que o Estado está prestando. Se ele retirar isso, vai prejudicar a população mais pobre. Prejudica, em particular, as mulheres. E de várias maneiras. Por exemplo, quando uma criança que tinha uma creche não consegue mais ir à creche porque não tem mais recurso público para essa creche fechou. Quem que vai cuidar dessa criança? Numa sociedade organizada de forma machista, que é a sociedade brasileira. Quem vai cuidar dessa criança é a mãe. Muitas vezes a mãe não pode cuidar dessa criança, porque ela tem uma jornada de trabalho muito longa. Então ela deixa essa criança com uma avó, que por sua vez pode estar recebendo uma aposentadoria, ou um BPC, ou um recurso público, ou um Bolsa Família, que pode ser cortado. E essa criança vai ser prejudicada por esse processo todo. Essa família, em geral, vai ser prejudicada. E, evidentemente, aí tem um recorte de gênero. Assim como também tem um recorte de raça. Quem se prejudica com os efeitos da austeridade no emprego, na queda da renda, na violência. A violência aumenta muito nos momentos de crise. Inclusive, a gente vê os indicadores todos, a violência doméstica, o feminicídio, os assassinatos na periferia. Tudo isso tem endereço, e tem raça, e tem gênero. Então, a gente diz que a austeridade ela tem esse componente que é um componente machista, a austeridade tem esse componente racista, a austeridade ela prejudica o pequeno agricultor, ela favorece uma organização do campo mais fundada na grande agricultura, o que por sua vez também prejudica a alimentação da sociedade como um todo, porque a gente não se alimenta de soja da grande agricultura, os nossos alimentos vêm basicamente de pequeno e médio produtor. Então, se as políticas e os recursos que são voltados para o campo são cortados, no fundo, a alimentação, a saúde dos brasileiros que é cortada. E por falar em saúde, aí é também um desastre, porque os momentos de crise,
são os momentos onde precisa mais recursos de saúde, onde precisa de mais atendimento de saúde e não menos, porque tem toda essa deterioração que já é natural da própria queda da renda. As pessoas se alimentam pior, as pessoas não têm recursos para ir até o hospital, muito menos para pagar uma consulta médica. E nesses momentos os cortes com saúde são terríveis, né? E daí a conexão de política fiscal e direitos humanos, que eu comentei agora há pouco com o Robert, professor da URGS, meu amigo. Essas coisas estão totalmente relacionadas. Por exemplo, eu tenho uma regra que me impede de gastar, então o governante vai cumprir essa regra. Mas eu também assinei tratados de direitos humanos que me fazem com que eu seja obrigado a cumprir progressivamente determinados direitos. Progressivamente significa o quê? Não que eu tenha que resolver todos os problemas de uma hora para outra, mas eu não posso retroceder. E o que significa retroceder? Aí tem um exemplo brasileiro claro de retrocesso. O índice de mortalidade infantil vinha caindo há mais de 15 anos. E desde 2016 está subindo a mortalidade infantil. E subindo, causada, sim, por todos esses retrocessos, pela falta de amparo público. Por que eu posso descumprir um tratado de direitos humanos e não posso descumprir uma lei fiscal feita por um tecnocrata que diz que eu não posso gastar mais? Eu deveria parar tudo, a sociedade brasileira deveria fazer, não, isso é inadmissível, eu não posso aumentar a mortalidade infantil no Brasil. Então eu vou mobilizar recursos, não interessa que tenha regra X ou regra Y, mas a sociedade devia ter uma cláusula de escape na regra fiscal. Eu vou mobilizar recursos para não deixar isso acontecer. E outras coisas também deveriam ser alvo disso. Por exemplo, o desmatamento na Amazônia, que também vinha caindo há mais de 10 anos. E começou a subir já antes desse governo, que aí é uma tragédia. Mas já no governo Temer, o desmatamento começou a subir. E junto com isso, uma queda do recurso do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, o cara não tem dinheiro para botar no carro para fazer a fiscalização. E aí aumenta o desmatamento. Será que a sociedade como um todo não gostaria de, então nós vamos contribuir um pouco mais para garantir que haja uma queda no desmatamento? Isso é um acordo social que passa pela política fiscal, que, ao meu ver, deveria ser respeitado, e que a austeridade atropela tudo. A austeridade coloca o econômico acima do social e dos direitos humanos. Isso é um problema grave. E, Pedro, e como financiar os gastos públicos, né, nesses momentos de crise, de redução da arrecadação? Assim, o que tu propõe? Olha, essa é uma discussão longa. Inclusive, tem gente que diz que os tributos não financiam o gasto. A chamada teoria moderna da monetária, Modern Money Theory. Né? Porque qual é a história? De fato, os tributos eles retiram de circulação recursos e os gastos colocam recursos em circulação. É importante ter um equilíbrio nisso. Não um equilíbrio sistemático, mas que o Estado retire recursos da sociedade de uma maneira justa, coisa que não acontece no Brasil. Então, isso é uma parte da resposta. Eu tenho que, de uma maneira justa, retirar recursos da sociedade, principalmente de quem tem mais, usando um critério, um princípio da capacidade de pagamento. Ou seja, uma pessoa que tem mais capacidade de pagamento tem que pagar mais, tem que contribuir mais para o bem-estar coletivo. Então, essa é uma primeira resposta. Mas em situações ocasionais, eu não preciso fazer uso da carga tributária. Eu tenho um instrumento que chama dívida pública. Os países todos usam a dívida pública para financiar gastos em momentos onde, por algum motivo, a arrecadação caiu e eu preciso me endividar um pouco. A dívida pública americana de 2008 para 2012 deu um salto enorme, de 60% do PIB para mais de 100%. A dívida pública japonesa aumentou 60 pontos percentuais do PIB em reação à crise. Ninguém fala que o Japão quebrou ou que não tem dinheiro no Japão. Aliás, dizer que não tem dinheiro, como a gente ouve por aí, é um absurdo, porque é evidente que tem dinheiro. O Estado organiza os recursos da sociedade, como que não tem dinheiro? Ou o Estado quebrou.
O Estado brasileiro quebrou na década de 80 porque se endividou em moeda estrangeira. Ele não organiza os recursos da sociedade brasileira em dólar, ele organiza em moeda nacional. Então ele quebrou porque ele se devia numa outra moeda. E aí ele foi até o FMI para pedir dinheiro emprestado. E aí atendeu as condicionalidades do FMI, organizou a economia para conseguir dólar para pagar a dívida. Isso sim é quebrar, é uma moratória. Cadê o FMI agora no Brasil? Não tem FMI, não faz nenhum sentido ter FMI, pedir dinheiro emprestado para o FMI. A gente é credor líquido em moeda estrangeira, do ponto de vista público. A nossa dívida em moeda nacional, a gente tem toda a capacidade de passar por esse período sem problema. Vai aumentar a dívida? Qual é o problema de aumentar a dívida? Qual é o limite para a dívida? Não tem nenhum economista que diga qual é o limite para a dívida pública. Teve um que tentou e se deu mal, porque fez um cálculo que depois um doutorando da Universidade de Massachusetts viu que tinha problema de cálculo. E aí estava tudo errado, então não tem limite. Os países têm vários graus, tem nível de dívida pública, e a dívida pública, historicamente, ela foi feita para ser rolada. A gente não pode ter uma visão moralista da dívida pública, como sendo uma coisa ruim. Então a dívida pública é sim um instrumento de financiamento, em particular nos momentos de crise. O que não quer dizer que o Estado tem que sistematicamente se endividar e gastar. Não é isso que eu argumento. Eu acho que o Estado tem que gastar nos momentos onde a atividade desacelera, onde tem capacidade ociosa, onde tem desemprego, e nos momentos que a capacidade instalada está cheia, que está todo mundo empregado, o Estado pode tirar o pé do acelerador. E esses são os momentos de estabilizar a dívida pública. Então, nesse sentido, ninguém argumenta, ou pelo menos no nosso campo, não argumenta por uma dívida pública explosiva. Não se trata disso, se trata de uma recuperação de uma normalidade que significa do uso dos recursos que nós temos, inclusive do trabalho, empregar as pessoas. E nesse momento, quando o Estado alcança isso, aí sim eu consigo ter uma estabilização da dívida pública. Então não tem, respondendo diretamente a sua pergunta, não tem dificuldade de financiamento do gasto social no Brasil. Isso é uma mentira. Porque o Estado tem todos os instrumentos para se financiar. O que existe são regras externas, politicamente instituídas, que limitam a atuação do Estado e judicializam a própria política fiscal. Então, nesse sentido, eu acho que uma forma de democratizar a política fiscal é disseminar essa ideia de que a política fiscal ela é distributiva, ela atende essas correlações de força da sociedade e que a sociedade ela tem que participar do processo orçamentário, das decisões de política fiscal e discutir esses temas tão importantes. Muito obrigada, Pedro. Bom, queria te agradecer mais uma vez, em nome do Movimento Economia pra Gente. A gente está querendo explorar mais esse tema dos gastos públicos, aqui no podcast, e tenho certeza que essas contribuições vão nos ajudar muito. Bom, antes de terminar o programa, a gente sempre dá as dicas finais, de materiais, para quem se interessou pelo assunto, quer aprender mais sobre isso. E eu queria agradecer também, Mariana, agradecer a vocês, desejar sucesso no projeto, acho muito importante, e me coloco à disposição também para futuros debates. Obrigado. Legal, muito obrigada. Bom, então, as indicações de hoje é um livro organizado pelo nosso convidado aqui, o Pedro Rossi, junto com a Esther Dweck e a Ana Luísa Matos de Oliveira. O livro se chama Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. E tem também um documento dos mesmos organizadores, que se chama Austeridade e Retrocesso, Impactos Sociais da Política Fiscal no Brasil. E esse documento está disponível online. A gente segue convidando todos os ouvintes a curtirem a nossa página no Facebook e o nosso Instagram, Movimento Economia pra Gente. Muito obrigada e até mais!